Fala galera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, a ideia desse vídeo é apoiar para quem está tendo problema com o processo, para quem conseguiu descobrir até agora o que é esse processo, para quem não descobriu até agora o que é esse processo. O processo é NSURL Session D no MacBook. O que aconteceu? Eu trabalho com o MacBook em cliente e eu uso, na maioria das vezes, quase todo cliente que eu tenho que trabalhar, eu uso a minha internet 4G. Tá? Então o que aconteceu? Num belo dia, eu vi isso depois que eu fiz o update aconteceu comigo depois que eu fiz o update pro macOS Sierra. Tá? Antes eu nunca tive esse cenário, isso nunca tinha acontecido comigo, eu sempre usei meu 4G para trabalhar. E o cenário sempre foi o mesmo, que eu vou explicar para vocês. Então, num belo dia, meu pacote acabou, meu pacote mensal acabou e como é de costume, ele sempre acaba em torno de 15, 20 dias depois da virada do meu pacote mensal. E eu, como de costume, fui lá e comprei um outro pacote com a operadora e voltei a trabalhar normalmente. Passou 30, 40 minutos no máximo, o pacote que eu comprei era de 2 gigas e esse pacote acabou. Em torno de 40 minutos, 30, 40 minutos. Isso me assustou. E eu falei, poxa, não tem como, eu não fiz um download desse tamanho, eu naveguei, enviei e-mail, eu não consumi esse dado todo nesse tempo tão pequeno. E aí, simplesmente, eu tive que comprar outro pacote, comprei um segundo pacote, esse pacote acabou tão rápido tanto quanto. E aí aquilo lá me indagou a tentar descobrir o que estava acontecendo que meu pacote estava acabando. Eu achei que pudesse ser alguma falha na operadora, acabei vendo que não era. E aí simplesmente eu abri o monitor de atividade, vim em redes, só abri o monitor de atividades, vim na aba de redes e procurei aqui para onde estava indo esse processo. E vi que na época tinha um consumo muito grande. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui para descrever isso. Eu vi que tinha um consumo muito grande nesse processo. NSURL Session D. E, bom, deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor aqui. Porque foi o que eu cheguei a mandar para a Apple eu cheguei a abrir um chamado na Apple Care, exatamente para tentar identificar o que esse processo estava fazendo. Que processo é esse? E o que ele estava fazendo? Porque eu via que ele estava consumindo meu dado sem eu fazer nada. Eu simplesmente percebi que esse dado estava sendo consumido junto com o pelo monitor de atividades. Eu percebia que esse cara estava sendo consumido e eu não sabia para onde esse cara estava indo. O que estava acontecendo? Eu não estava fazendo exatamente nada que consumisse todo esse volume de dado num período curto de tempo. Bom, aí a grande novidade. Depois que eu passei a fazer um monitoramento mais profundo desse dado, eu consegui descobrir que esse processo está vinculado com NSURL, esse cara aqui. Esse processo ele está vinculado com o iCloud Drive. Então, ou seja, tudo que eu fazia no meu iCloud Drive, esse cara está interligado a ele. Não sei se está pendurado em mais algum outro serviço, mas está pendurado a ele. Mas vamos lá. Eu sempre usei o iCloud Drive. Acho que faz 2 ou 3 anos que eu uso o iCloud Drive. E meus dados sempre ficaram na nuvem. Então eu compro um espaço dentro da Apple para que meu dado fique lá e fique disponível para qualquer dispositivo. Até aí legal. Porém, eu nunca tinha notado, durante todo o tempo que eu usei o iCloud Drive, um consumo de dados no meu 4G muito alto. E eu sempre trabalhei o dia todo com iPhone pendurado
pendurado no iPhone, na internet do iPhone. E isso me assustou um pouco no início. Aí, depois que eu descobri que esse processo estava vinculado ao iCloud Drive, eu quis entender o porquê que esse processo estava consumindo tanto. E aí, depois de N testes que eu fui fazendo com o tempo, eu consegui identificar por que esse cara estava consumindo tanto dado. E eu vou tentar explicar para vocês aqui, tentar reproduzir esse cara para que vocês tenham esse cuidado e mostrar a falha nesse processo, que é um processo que o Dropbox faz a mesma coisa, mas mas a forma como o Dropbox trabalha é um pouco diferente, tá, do que a Apple eu acho que trabalha com esse processo. Mas vamos lá. Vamos entender o seguinte: se eu pegar um dado hoje o meu iCloud Drive ele tá tanto na nuvem quanto tá no meu MacBook localmente. Então, se eu pegar um dado hoje aqui, seja ele qual for, pegar um diretório, dar um Command C e copiar esse cara para cá, para o meu desktop. Meu desktop ele não tá no iCloud Drive, tá? Então meu desktop ele tá local mesmo. Se eu fizer isso, eu vou perceber que o meu processo não consumiu nada, tá vendo? Não teve nenhum consumo nesse cara. Mas beleza, porque eu estou tratando de local para local. Agora se eu pegar um dado novo, que está localmente no meu Mac, que não está na nuvem ainda, que eu quero mandar esse cara para a nuvem. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um documento que está local, no meu usuário local, tem uma ISO. Vou pegar uma ISO aqui, de um tamanho consideravelmente não tão grande assim. Beleza, vamos pegar esse cara que tem 290 megas, tá? Eu vou pegar esse cara, essa ISO, e vou mandar para a nuvem. Vou abrir meu iCloud Drive, tem uma pasta temporária que eu criei para isso, e vou dar um Command V. A partir do momento que eu faço esse processo de Command V, o que vai acontecer? Ele copia e começa a fazer o sincronismo. A partir desse momento, o meu dado começa a ser enviado para o iCloud conforme precisa ser. Ou seja, até aqui está natural. Beleza, nenhum problema, ele está mandando um dado como tem que mandar. Mas no meio do caminho, aí vem o momento que eu quero demonstrar o erro que eu entendi que esse processo está executando, a forma errada com que esse processo está executando. Que eu fiz o mesmo teste no Dropbox. No meio do caminho, eu desisto de mandar esse dado. Poxa, estou vendo que está consumindo meu pacote, eu não quero consumir 300 megas no meu pacote. Eu vou e dou um Command Del. A partir do momento que eu dou esse Command Del, esse processo ele continua enviando o dado. Então vocês podem verificar aqui que ele continua enviando o dado. Até o tamanho exato ou aproximado, lógico, do dado que eu quis enviar. Então se a gente ficar monitorando aqui durante esse período, eu vou ver que o dado inteiro vai ser enviado, ou seja, 290 megas. Tá? Só para vocês terem uma relação de diferença, eu vou fazer o mesmo procedimento com o Dropbox. Então eu vou pegar o meu mesmo dado, com o mesmo tamanho, vou abrir meu Dropbox e vou enviar esse dado lá para o Dropbox. O que vai acontecer nesse momento? O meu processo de Dropbox vai ter um consumo, vai começar a consumir dado também. Deixa eu deixar ele só aparecer aqui. Eu acho que eu matei o processo, só um minutinho. Porque eu tinha matado esse processo antes de eu começar a gravar, para poder zerar o teste. E o processo do NSURL, por mais que você mate ele aqui,
dá um forçar encerrar, ele executa automaticamente, o Dropbox não. Mas tudo bem, vamos lá. Agora o Dropbox está aqui. Então, a partir desse momento, o Dropbox também vai fazer o sincronismo do dado. Ele vai enviar, ou seja, 290 megas para a nuvem. Está subindo o dado aqui, concorrendo com outro, mas também vai fazer o mesmo processo. Qual que é a diferença entre o Dropbox e o iCloud Drive nesse cenário? Que eu acho que é novo, porque eu nunca tinha percebido isso antes em versões anteriores. Por isso que eu acho que provavelmente está vinculado com esse último update para o Sierra. A diferença é simples. Eu vou pegar esse mesmo dado e vou fazer o mesmo processo com ele. Vou dar um Command Del. Vou apagar esse cara do meu dado. Vou apagar esse cara do meu Dropbox. Ou seja, a partir do momento que eu apago, esse cara aqui ele vai parar de enviar esse dado. Ele não vai continuar enviando. E como é que eu sei que esse cara vai parar? Provavelmente ele vai demorar um pouquinho para parar, porque ele está mandando a ordem, alguma coisa assim, para esse dado. Ou eu estou enganado, né? Ou ele também faz o mesmo processo, porque antes eu tinha feito esse teste e o Dropbox tinha parado de enviar. Aparentemente, nesse momento também ele tem que parar. A gente leva um tempinho. Mas ele está falando aqui para mim que está atualizado, ou seja, que ele não tem nenhum dado para enviar lá para dentro. Eu acho que é uma questão só de tempo mesmo para esse processo parar. Bom, vamos esperar esse cara parar para a gente ver a diferença. E só para vocês entenderem o que eu tive que fazer para ter controle sobre esse processo. Porque como eu não tinha controle, eu vinha aqui, fechava esse processo e ele continuava enviando o dado. No caso do NSURL Session-D, eu comprei esse software chamado Little Sniff. É um firewall. Eu achei que esse firewall resolveu. Se vocês prestarem atenção agora, o Dropbox parou de enviar. Então provavelmente deve haver um delay entre o monitor de atividade e o real time. Então eu não sei de onde esse monitor de atividade pega essa informação, mas provavelmente essa informação já está clara. Ou seja, eu tive um envio de 25 megas do meu Dropbox. Provavelmente foi o que foi enviado até eu tomar a decisão de apagar esse dado. E do iCloud Drive continua, e aqui vocês vão ver que vai até 290 megas, tá? Bom, a Apple não tinha me dado nenhuma explicação no chamado, a gente estava trocando e-mail ainda, o cara tinha conectado no meu Mac, eu tinha mostrado para ele exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, ou seja, essa diferença eu já tinha descoberto quando depois que eu tinha aberto o chamado, eu continuei vim para casa, continuei testando e demonstrei essa diferença para eles entre a forma com que os dois processos reagem a uma requisição. Então isso ficou claro para o atendente da Apple e um pessoal de engenharia deles conectaram no meu Mac, colheram quase uma hora de log e até hoje, isso vai fazer uns 10 dias mais ou menos, uns 15 dias, não sei. E até hoje eu não tive nenhum retorno da Apple referente a isso, tá? Mas eu precisava resolver estranho o que aconteceu agora, né? Ele demonstrou 500 megas, depois voltou para 268. Mas tudo bem, indiferente disso, eu precisava ter um controle desse processo. Porque às vezes eu estava num cliente e sem fazer nada, esse cara começava a subir, eu não conseguia entender por que ele estava consumindo esse dado. Eu precisava ter controle disso porque não dava para ficar comprando pacote, dá para consumir 10 gigas por dia de pacote de dados só navegando, sem trabalhar muito com esse cara. E para isso eu comprei esse software,
tá? Esse carinha, acho que eu paguei $30, não sei. Provavelmente deve ter na internet aí, a gente não sei. Mas eu prefiro comprar pelo apoio. O que esse cara faz? Esse cara é um firewallzinho que fica monitorando todos os processos, todas as portas e te fala para onde está indo esse dado, para onde ele está vindo, de onde ele está vindo. Ele te passa em tempo real todo o processo do dado. Tá? Ó, se vocês derem uma olhada aqui, ficou até próximo, 280 megas. Foi enviado 280 megas do meu Dropbox, do meu iCloud Drive, do meu Mac para o meu iCloud Drive. Então, ou seja, é um tamanho bem próximo do meu dado que eu enviei para lá. Bom, depois que eu descobri quem que era esse cara, eu precisava ter um controle desse processo para que eu não pudesse consumir dado enquanto eu estava no 4G. Nesse momento eu estou em casa, estou no Wi-Fi, então não tem problema. Mas quando eu estava no 4G isso estava me incomodando muito. E aí eu comprei esse firewallzinho via software que me dá um controle total do processo, para onde ele está indo, me pergunta. Você pode configurar automaticamente, mas eu preferi que ele me perguntasse os processos para que eu pudesse ir entendendo. E esse cara faz exatamente isso, então ele demonstra para você esse pacote. Então, ou seja, esse processo NSURL CS1 nesse momento ele está parado. E aí eu vi os servidores que esse cara estava indo, eram todos servidores da Apple, a maioria tinha alguns servidores que eram Google, que eu não entendi o que era. Mas chegou uma hora que tinha 21 servidores aqui. Mas eu identifiquei que esse cara, depois dos testes, eu descobri que esse cara estava vinculado com o meu iCloud Drive. E aí, quando eu estou no 4G, eu consigo bloquear esse cara. Ou seja, eu tenho uma regra em que eu falo para ele que quando esse cara tá no meu 4G, eu consigo bloquear ele. Então, nesse momento está aberto, porque provavelmente eu precisei dele, mas eu consigo vir e bloquear esse cara para que esse cara não consuma meu dado enquanto eu estou no 4G. Salve exceções que eu preciso mandar alguma coisa. Mas é um softwarezinho bem completo. Essa foi a única solução que eu consegui para resolver o meu problema com esse cara. É um processo extremamente intermitente. Quando ele sobe, eu não sei por que cargas d'água ele sobe, então eu já fiquei com o MacBook aberto aqui, olhando para ele 2, 3 horas o tempo todo e ele não subiu nada sem eu fazer nenhuma alteração no meu iCloud Drive. E de repente, sem eu fazer nenhuma alteração no meu iCloud Drive, esse cara simplesmente, quando eu fui olhar, ele estava aqui com 1 ponto tantos gigas consumido. E eu sei que eu não tinha feito nenhum dado, eu não tinha enviado nenhum dado para o meu iCloud Drive, porque eu entendo que eu posso muito bem pegar um documento e executar esse documento aqui. Então posso pegar um documento, abrir ele. Isso, em teoria, ele não pode consumir meu dado porque esse documento está local. Tá? Então eu posso trabalhar dentro do meu iCloud Drive normalmente sem um consumo de dado grande. Então esse cara até subiu, provavelmente ele fez alguma coisa. Na verdade, em teoria ele vai só alterar, ele deve trocar algum dado sim com a Apple para alterar parâmetros do documento, ou seja, quando o documento foi criado, modificado, a última abertura. Então, se eu pegar esse documento aqui, por exemplo, que foi a última abertura dele, foi dia 7/12/2014, e executar ele agora, ele precisa enviar para a Apple essa informação de que esse cara foi aberto hoje. Então ele vai lá e envia esse dado. Só que a gente está falando de bytes, tá? Então se eu pegar esse cara aqui, ó, e sair e voltar, eu vou ver que ele foi aberto hoje às 18h05. Que é o horário que eu executei esse dado. Então ele precisa trocar esse dado, mas isso são bytes. São informações muito pequenas, diferentemente de eu enviar um dado muito grande lá para dentro. Tanto que não chegou nem a fazer nenhum consumo muito grande aqui. Bom, resumindo a história. Quer controlar esse processo NSURL CS1D que está consumindo o seu pacote de dados por algum motivo? A melhor ferramenta que eu encontrei foi esse firewall. Ele faz isso com muita competência, é muito simples de configurar.
Ele vai estar o tempo todo te perguntando, quando você abrir uma requisição para um acesso externo, ele vai te perguntar, e aí, você quer que libera, você quer que bloqueia, ele vai te falar para onde está indo, se está vindo. Então esse cara resolveu meu problema de bloqueio até o presente momento. E a parte estranha em que esse chamado ainda está aberto com a Apple é exatamente essa tratativa desse dado. Por que esse dado, mesmo eu cancelando o envio dele para a Apple, ele ainda vai para a Apple? Ou seja, ele ainda é trocado, essa informação com eles, esse dado ainda é enviado. Então isso é uma dúvida que eu tenho com eles e tá em haver. Estou guardando o fechamento do chamado, eles me darem um retorno. Mas basicamente é isso, pessoal. Quem tiver problema com esse cara, a solução é o Firewall. O problema está vindo por causa do iCloud Driver, ou seja, qualquer informação que você está trocando com a Apple por iCloud Driver vai passar por esse cara. A diferença é que entre ele e o Dropbox é que no Dropbox, se eu cancelo uma requisição da troca do dado, essa requisição ela é cancelada no meio do caminho, e o iCloud Drive ele continua enviando o dado. Tá? Basicamente é isso. Então eu vou deixar meu e-mail também aí na descrição do vídeo, só quem tiver alguma dúvida e precisar de algum apoio, eu posso trocar mais algumas dúvidas, mas basicamente os testes que eu fiz até hoje foram esses, para descobrir o porquê que esse cara consome e o que esse processo faz. Por que existe esse processo, o que ele faz, e estou aguardando provavelmente aí um posicionamento da Apple Care para me falar por que esse cara não aceita um cancelamento de requisito de dado, ou seja, se eu cancelar para que esse dado não vá mais, por que ele continua indo. E legal desse softwarezinho também do Firewall é que você consegue ter um controle sobre isso. Então, por exemplo, no Dropbox, se eu pegar ele aqui, por exemplo, ele vai falar para mim o momento em que eu enviei esse dado e a quantidade de dado que foi enviado nesse período. Certo? A quantidade de dado que foi enviado, a quantidade de dado que foi recebido. E se eu pegar, deixa eu reduzir, deixa eu pegar esse cara aqui, é a mesma coisa, 26 megas. A quantidade de dado que foi enviado, a quantidade de dado que foi recebido. É a mesma coisa, ele faz isso para todos os processos. Então se eu pegar um NSURL, ele vai me falar a mesma coisa. Deixa eu só aumentar, aqui eu aumento o tempo dele, tá? Isso aqui é porque antes de começar a gravar o vídeo eu já tinha feito o teste, eu fui lá e matei o processo para poder gravar o vídeo e mostrar para vocês, mas depois o vídeo começa aqui, basicamente. Então aqui foi o consumo total, 291 megas enviados. Exatamente o tamanho do meu dado, que é esse cara aqui, 76, isso, 290 megas. Então dá para você perceber que esse dado ele foi todo enviado para a nuvem. E ele foi enviado para esses 3 servidores aqui, certo? Então é cloudapple.dns.net e tudo mais. Então esse cara é bem legal, vai te dar um controle bem geral de tudo que está acontecendo. E vai te apoiar e vai conseguir te ajudar. O estranho que eu ainda bati com a Apple foi porque esse processo ainda não acontecia antes, ou seja, eu nunca tive um consumo muito dado, sempre usei esse cara dessa mesma forma que eu uso hoje. Então, provavelmente deve ter alguma coisa errada nesse update do Sierra e aguardar eles corrigirem isso daí em breve. Então, meu e-mail está na descrição, se alguém precisar de alguma dica ou alguma outra coisa. E um abraço. Espero ter ajudado todo mundo aí, quem precisar. Um abraço. Tchau, tchau.